Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite a todos. Sexta-feira, a semana acabou. Tenho certeza que vocês também tiveram uma semana abençoada e guardada no Senhor. Vamos estar orando, pedindo ao Senhor, agradecendo Ele por essa semana e pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe mais esse devocional. Amém? Senhor, meu Deus, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada pela semana que o Senhor Deus nos deu. Obrigada, Senhor Deus, porque nós fomos guardados pelo Senhor e no Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos agora que o Senhor Deus traga a revelação da sua palavra, que o Senhor Deus fale aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos. Devocional de hoje é fé, e ele começa com a citação que está lá em Hebreus, que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu olhando esse versículo aqui, pensando que figura de fé, né, nós poderíamos trazer, né, que pessoa, né, que pessoa, figura bíblica que nós poderíamos trazer para ilustrar um pouco dessa fé, e eu me lembrei da mulher cananeia, e a mulher cananeia eu acho que expressa bem esse versículo, especialmente na parte que está ali, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Ela não só se aproximou, ela gritou, né? E ela creu que ele poderia fazer aquele milagre, é o que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, a mulher cananeia, lá quando Jesus termina, né, a citação da mulher cananeia, ele traz esse versículo de Mateus 15, 28. Mas antes de entrar na finalização do versículo, eu queria só trazer um pouquinho do contexto lá da história, né? Essa mulher cananeia, o Senhor Jesus estava passando ali pela região de Sidom, né, ali próximo da Galileia, e ele estava passando e de repente uma mulher cananeia sai gritando atrás dele e fala: Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela clama por misericórdia porque a sua filha estava endemoniada. E ela pede para que o Senhor a libertasse, né, para que o Senhor trouxesse a cura sobre a vida dela, né? E os discípulos se incomodam com aquela situação. Eles se incomodam a ponto de falar para o pai: Pai, faz com que essa mulher saia daqui, faz com que essa mulher pare, né? Faz com que ela fique calada. E aí o Senhor vem e diz para aquela mulher, que foi o primeiro não, né? Quando ela grita, o Senhor Deus não responde, é a primeira coisa que a gente vê, né? E ela pega e clama e continua, os discípulos se incomodam, pedem, acionam, né, o Senhor Jesus e fala: Senhor, pede, essa mulher tá gritando aqui atrás de nós o tempo todo, pede para que ela se cale, mande ela embora. E o Senhor Deus vai argumentar com aquela mulher, vai falar com aquela mulher, e a partir dessa conversa com o Senhor Jesus, aquela mulher recebe o seu milagre ao final, depois de argumentar, depois de questionar. Agora nós vamos entrar um pouquinho na história, e no final é o que fala aqui, ó. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseje. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A filha dela estava endemoniada e ela clamava ao Senhor ali pela cura. Agora nós vamos ver assim o processo que foi, que eu vou parar agora e analisar essa contextualização toda, entre ela correr e gritar ali atrás de Jesus. A Bíblia não fala que ela corre, tá? A Bíblia fala que ela vinha atrás deles, né, do Senhor Jesus e dos discípulos, do Senhor Jesus, né? Os discípulos só o acompanhavam, né? Mas que ela vinha atrás de Jesus gritando, que ela gritava, né? Isso é um sinal de desespero. E agora nós vamos ver o passo a passo do desenrolar dessa história e tudo que aquela mulher teve que passar até ela alcançar o milagre dela. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a mulher cananeia, ela não era uma israelita, ela não fazia parte do povo separado de Deus, né? Então, assim, a princípio, aquela mulher, ela era de outra região, ela é ali da região Ciro-Fenícia, e ela ali, esse povo que habitava a terra ali, né, Canaã, né, essa região Ciro-Fenícia, antes dos israelitas adentrarem a terra. Eram assim como os amorreus e tantos outros que habitavam ali também a região, né? Então, essa mulher cananeia também habitava ali aquela região. E eles cultuavam outros deuses. Era uma prática comum ali que eles não cultuavam o Deus, o nosso Deus, né, o Deus de Israel. Eles cultuavam outros deuses. E eles cultuavam dentre esses deuses um Deus da cura, que é esse aqui, ó, Esmon ou Esmon,
que em grego era chamado Asclépios. Então eles cultuavam esse deus Asclépios, que era o deus da cura. Só que essa mulher que é cananeia e que estava ali naquela região em que tinha esse deus da cura, o Asclépios, ela com certeza não foi atendida por esse deus. Ela viu que esse deus não fazia nada e na verdade não se tratava de um deus, né? Que o verdadeiro Deus era o Deus dos israelitas. E ali ela começa, a partir daquele momento, o que ela faz? Ela fala, olha, eu já vi que esse Deus aqui não funciona, que esse Deus é falso e que esse Deus de Deus mesmo, ele não tem nada. Então, o que eu vou fazer? Ela abre mão dessa idolatria, né? Ela abre mão desse Deus a quem ela e toda a nação ali cultuava, e ela corre atrás de Jesus, ela grita para Jesus quando ele está passando, ela começa a gritar por misericórdia. Isso é um sinal de súplica, né? Mais do que orar, nós temos a súplica, né? Que é quando você está já assim, gritando, é quando a sua oração já está assim, no cume, você já está ali em êxtase, né? Já suplicando ao Senhor por um milagre, por aquilo que você deseja na sua vida. E aquela mulher vem e grita por misericórdia, ela grita a ponto dos discípulos se incomodarem, mas antes dos discípulos se incomodarem, a palavra de Deus fala que Jesus não respondeu, que ela gritava e falava que a filha estava endemoniada para o Senhor curá-la, mas o Senhor não respondeu. Isso aqui eu queria fazer um breve parêntese, né? Por quê? Porque quantas e quantas vezes nós, às vezes, né, nas nossas súplicas, nas nossas orações, nós gritamos, nós clamamos e o Senhor não nos responde. E o Senhor não fala nada, né? E o Senhor se cala. Isso todos nós passamos, né? Em determinados momentos da vida, em determinadas situações, ao longo de toda a vida, nós vamos passar por isso, né? Em situações em que o Senhor Deus se cala, em situações em que nós precisamos clamar ainda mais, nós precisamos adorar ainda mais, e pode ser que Ele faça um milagre, pode ser que Ele não faça, e Ele vai continuar sendo Deus ainda assim. E aí ele continua dizendo o seguinte, o versículo desenrolar da história fala o seguinte, os discípulos se incomodaram. Então, depois que o Senhor Jesus se cala, os discípulos se incomodam e pedem para que Jesus mande-a embora. Senhor, manda embora essa mulher. Ela está gritando, desde que nós saímos, ela está aqui gritando ao nosso redor. E por que dessa implicância? Eles tinham uma rixa, né? O povo ali, né? A mulher cananeia, o povo ali dessa região Ciro-Fenícia e da própria região ali de Canaã, eles tinham uma rixa em relação ao povo de Israel. O povo de Israel, eles tinham que o Deus deles era exclusivista e era unicamente deles, que esse Deus e o nosso Deus, né, que o nosso Deus, o Senhor Jesus, que ele não veio para os demais povos, que veio exclusivamente para eles. Então, eles não admitiam que outros povos ficassem por ali. Tem uma situação interessante aqui, porque no desenrolar da história, quando ela começa a argumentar com Jesus, o Senhor Jesus fala em determinado momento que não seria justo tirar o pão da boca dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Por que dessa expressão? Porque cachorrinhos era como o povo de Israel chamava ali o povo da região ali da Cananeia, né? A mulher cananeia e todos que habitavam ali, né? Da região Ciro-Fenícia. Então, por isso essa expressão, né? Tirar o pão da mesa, né? Pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos, né? E aí os discípulos pedem, mas o Senhor vem e vai conversar com aquela mulher. E ele diz o primeiro não. Ele fala, não, eu vim para os judeus. Eu não vim para os outros povos, né? Mas, na verdade, quando a gente começa a ouvir isso aqui, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque, a princípio, a primeira impressão que dá é por que o Senhor Deus nega uma primeira vez, a gente vai ver aqui, nega uma segunda vez e só depois é que ele vai conceder. Isso aqui ele estava argumentando e ensinando aos próprios discípulos, né? E nesse sentido aqui, alguns teólogos argumentam que essa mulher, quando ela abriu mão ali e ela decidiu buscar ao Senhor com integridade no coração, com de fato que ela abriu mão dos outros deuses a que ela cultuava e ela gritou por misericórdia pelo Senhor Jesus, para que o Senhor tivesse misericórdia dela, da filha dela, naquele momento ela já tinha obtido o milagre. Só que o Senhor teve todo um diálogo com ela antes disso, né? E o Senhor vem e fala o seguinte, primeira coisa, o Senhor diz não. Primeiro o Senhor Deus não responde. Depois o Senhor, olha, os discípulos questionam, depois o Senhor diz não. O Senhor fala, não, mas eu não vim para vocês, eu vim para os judeus, né? E aí a palavra continua e ela, mesmo diante desse silêncio do Senhor e depois desse primeiro não, aquela mulher, ela se prostra de joelhos, ela o adora e ela suplica pelo milagre, para que a filha dela fosse liberta. Olha que coisa mais maravilhosa, aquela mulher que não conhecia o Senhor, que
todos ali da região, né, todos ali que eram da, né, o povo que ela tava, né, todo ali de toda a região dela, né, cultuava outros deuses, né, e tinha um Deus próprio da cura. Ela simplesmente se ajoelha, ela suplica, ela adora ao Senhor mesmo diante desse silêncio, mesmo diante desse primeiro não. E o Senhor Jesus diz um segundo não, que é quando ele fala justamente essa citação lá, que não seria justo tirar o pão da mesa dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E a mulher argumenta com ele, né? E fala, olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus filhos, né? Então, a partir disso aqui, o Senhor Jesus vem e declara, que é o que está escrito lá em Mateus, mulher, a sua fé... reconhece a fé dela e fala, olha, a partir desse momento o milagre acontece, né? Vai que aconteça conforme você deseja. Vamos voltar lá em Mateus só para a gente ver a finalização dessa história. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Vocês já imaginaram isso? Para o Senhor Jesus reconhecer como é grande a fé daquela mulher e o ensinamento que ele está trazendo aos discípulos, quando ele fala isso aqui, olha, mulher, grande é a sua fé. Por quê? Porque ele está falando, olha, discípulos, vocês, exclusivistas, que acham que eu vim exclusivamente para vocês, que eu não vim para os demais povos, está aqui. Eu estou reconhecendo publicamente perante vocês e toda essa multidão que está à minha volta, a grandeza da fé dessa mulher. Em função dessa grandeza dessa fé, ele determina que seja conforme você deseja, o que você tem desejado no seu coração. Qual é o milagre que você deseja hoje que o Senhor Deus realize na sua vida, né? E ele fala, olha, naquele mesmo instante a sua filha foi curada, mas para isso ela precisou o quê? Para isso ela precisou buscar o Senhor, para isso ela precisou suplicar, para isso ela precisou, mesmo diante do silêncio de Deus, mesmo diante do primeiro não, do segundo não, ela continuou adorando ao Senhor. Ela adorou o Senhor e ali naquela passagem, né, que fala que ela se prostrou de joelhos para o adorar. Essa fé dessa mulher, para mim hoje, que o nosso devocional é justamente falando sobre fé, ela é uma fé que me marcou e eu quis trazer uma presença de mulher, né, para homenagear a gente, porque sempre se fala de fé de Abraão, fé de tantos outros homens da Bíblia, Noé e por aí vai, né, uma infinidade, mas pouco se fala sobre a fé de algumas mulheres, né, e que tem muitas também. Nós temos Maria, nós temos Ana, nós temos Sara, nós temos uma infinidade de mulheres, mas essas mulheres, a maioria delas eram já mulheres de Israel, mulheres israelitas, né? Essa não, essa era uma mulher grega, essa mulher que não conhecia o Senhor Jesus, e a partir dessa mudança de comportamento, a partir do momento em que ela decidiu adorar ao Senhor Jesus, a partir do momento que ela decidiu suplicar a Ele, que ela não desistiu do seu milagre, ela obteve aquilo que o Senhor Deus tinha preparado para ela e a sua filha foi curada. Amém? Que assim como essa mulher, que nós possamos perseverar no nosso milagre, na busca do nosso milagre, mesmo diante do silêncio de Deus, mesmo diante, às vezes, do não de Deus, que nós possamos continuar adorando Ele, porque Ele é Deus soberano. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, Ele sabe, e nas mãos dEle está a nossa vida, o nosso futuro e tudo aquilo que nós temos. Então, nós temos que, mesmo diante das dificuldades, adorar o Senhor e clamar ao Senhor, para que a vontade dEle se cumpra em nossas vidas. Não que nós não tenhamos que lutar, e espiritualmente nós temos que lutar em todo momento de luta, momento de guerra, nós temos que lutar com as nossas armas espirituais, mas mesmo em momento de luta nós nunca podemos deixar de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de manter ali de joelhos, suplicando ao Senhor para que o nosso milagre aconteça. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus abençoe o seu final de semana, que você seja guardado no Senhor, você, sua casa, sua família. Vamos estar orando então para que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio. Obrigada, Senhor Deus, por esse aprendizado. Obrigada, Senhor Deus, e que cada vez mais que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, que o Senhor Deus esteja conosco, nos guardando, nos livrando. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que cada um dos irmãos, que eles vão alcançar, Senhor Deus, aquele milagre que eles têm buscado no Senhor, e que para a honra e glória do Senhor, ó Deus, que eles vão te adorar e continuar te servindo, ó Pai, para que outras pessoas que ainda não conhecem a Ti, que possam, Senhor Deus, ter essa chama despertada, Senhor Deus, de descobrir quem é esse Deus, ó Pai, que tem feito maravilhas, quem é esse Deus, Senhor Deus, que tem nos transformado. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, opera o teu milagre no meio do teu povo, no meio também daqueles que não te conhecem. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor Deus te guarde, te proteja, te dê um final de semana abençoado. E no domingo, às 18h20, nós temos a nossa escola bíblica. E às 19 horas nós temos o culto presencial, que é uma bênção, tá?
E também tem o culto, transmissão online, né, às 19 horas no mesmo horário. Se você não puder ir, participe com a gente online. Mas se você pode, tira este tempinho, vai lá, aproveita esse momento para poder estar lá buscando ao Senhor, adorando Ele em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau.